Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Estamos em mais uma segunda-feira publicando um estudo da Palavra de Deus. Aliás, você tem muitos estudos aqui no canal da Onda Dura, estudos bíblicos que estão totalmente direcionados a quem deseja conhecer mais da Palavra de Deus. E hoje estarei aqui com o meu amigo, pastor Gustavo Kuipers, que também participará desse momento importante, refletindo, meditando, falando sobre a Palavra de Deus. Bom demais, bom demais. Boa tarde, pastor Rob, boa tarde, pessoal de casa, ou bom dia, boa noite, né? Enfim, essa é uma gravação e é bom demais, numa nova semana, a gente estar junto, caminhando na Palavra de Deus, nesse vídeo, nesse conteúdo aqui que a gente disponibiliza para abençoar a tua vida, para edificar a tua vida. E hoje nós vamos finalizar uma sequência já de 3 semanas no capítulo 8 de Atos. É um capítulo incrível, sensacional. Estou bem feliz, acho que vai ser um tema muito bom de conversar. É um tema que suscita vários temas ali dentro dele e vai ser bom demais a gente poder conversar, dialogar, questionar, ver alguns detalhes desse texto. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Sim, com certeza. É um assunto que é bem pertinente, próximo da realidade de todo mundo. Enfim, quem assistir esse estudo com certeza vai ser muito edificado. E por falar nisso, você pode também deixar o seu like aqui nessa gravação, também você pode enviar esse estudo para outras pessoas, para o seu GP, para seus amigos, enfim, compartilhe aí esse estudo da Palavra de Deus, que é muito importante nós ajudarmos a difundir a mensagem do Evangelho. Aliás, nós temos uma pergunta para começar o nosso estudo bíblico. Quem escolhe onde e como devo servir? A pergunta de hoje talvez seja a resposta que muitas pessoas que você conhece estão buscando. Aquilo que nós vamos falar ou nós vamos tratar hoje é sobre o que nós devemos realizar nessa terra, o papel que nós temos, propósito da nossa vida. Quem vai escolher onde, como eu realizo esse propósito? É interessante a análise desse texto de Lucas, que mostra como nós podemos entender o chamado de Deus para as nossas vidas e como devemos vivê-lo de forma direta. Aliás, quando você olha para o contexto do texto que nós iremos ler hoje, você percebe alguns elementos bem interessantes. Por exemplo, capítulo 6 de Atos, a instituição de 7 diáconos ou servos, aqueles que estavam servindo às mesas. Desses 7 diáconos que foram instituídos, você tem um que é ressaltado ou colocado à parte para ser analisado, que é Estevão, porque ele começou a pregar com uma força, com uma veemência, e a partir da pregação de Estevão, pessoas se converteram, sinais e maravilhas aconteceram. Diante disso, ele foi preso e posteriormente foi apedrejado. Depois do martírio de Estevão, capítulo 7 diz que começou uma perseguição aos cristãos. Capítulo 8, versículo 1 em diante, você tem isso sendo claro através de Saulo de Tarso. Na próxima semana, capítulo 9, nós vamos falar dele, hein? Você não pode perder também o estudo da próxima semana. Mas Saulo começou a perseguir a igreja. E enquanto Saulo estava perseguindo os cristãos, o que foi que aconteceu? Eles acabaram sendo dispersos para diversas regiões. Inclusive, Atos 8:1 deixa claro que eles foram para a Judéia e para a Samaria, 2 lugares que eram um objetivo de evangelização, inclusive, segundo o próprio Jesus declarou para os discípulos. E dispersos para essas regiões, agora Lucas começa a contar a história de Filipe, também um dos 7. Filipe, ele começou a pregar em Samaria, ele rompeu preconceitos culturais, preconceitos religiosos. Os samaritanos eram tratados como cães, eles eram desprezados, mas Filipe entendeu que eles mereciam, que eles precisavam, melhor dizendo, da mensagem do Evangelho, e por isso ele foi pregar entre os samaritanos. Deus usou, pessoas creram, foram batizadas, e dentre essas pessoas um tal de Simão o Mago, o feiticeiro, que se achava o grande poder de Deus, também acabou sendo participante desse movimento. Porém, Pedro esteve
na cidade de Samaria para pregar o evangelho, para ministrar sobre eles acerca do Espírito Santo. Inclusive, aconteceu o que é chamado de Pentecostes samaritano. E você tem, então, nesse contexto, Pedro chamando a atenção, corrigindo Simão o Mago. Por quê? A intenção dele era somente receber o poder de Deus. Ele queria comprar, através dos seus bens, aquilo que Deus dava de graça, mas somente para aqueles que tinham uma reta intenção, um desejo verdadeiro no seu coração. E a consequência é que o chamado a Simão o Mago foi para que ele se arrependesse por ter esse coração totalmente endurecido e equivocado. Diante disso, você percebe que em Samaria o que estava acontecendo era um tempo favorável para a igreja, onde Deus estava se movendo no meio daquele povo, onde eles estavam vendo conversões. Enfim, Samaria era o foco de avivamento, aquele lugar onde todo mundo gostaria de estar. Então, nós chegamos no texto que nós vamos estudar hoje, que é Atos, capítulo 8, versículo 26, que diz assim, preste bastante atenção na leitura do texto. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em alta voz, ou em voz alta, o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então, Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Então, o que a gente pode chamar a atenção aqui nesse texto e perceber? Primeiramente, foi mencionado um anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor que falou diretamente a Filipe. Essa figura do anjo, ela já é clara dentro do ensino de Lucas ou da experiência da igreja primitiva. No discurso de Estevão, no capítulo 7, você tem um anjo sendo mencionado lá na sarça ardente. Você tem também a menção de anjo no capítulo 12, já de uma forma mais clara, tanto instruindo a igreja quanto promovendo libertação. Portanto, de uma forma mais ampla, no livro de Atos, os anjos são mencionados como esses mensageiros ou instrumentos que Deus utiliza para os seus propósitos. Os anjos são servos de Deus, instrumentos nas mãos de Deus para cumprir uma missão. E a missão que esse anjo cumpriu foi conversar com Filipe, falando para ele
uma orientação muito clara. Ele começou dizendo: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Chama a nossa atenção que ele está mandando Filipe sair de um lugar e ir para outro. A direção que o anjo dá envolve uma mudança de lugar. Sair em direção ao sul envolvia caminhar numa direção que, naquele momento, Filipe compreendeu exatamente. Deveria ser o lugar para onde ele iria se deslocar a partir daquela data, daquele horário, daquele momento. E outra coisa, entre Jerusalém a Gaza existiam duas estradas que ligavam uma cidade a outra, uma região a outra. E dentre essas duas estradas, uma delas era totalmente deserta, era uma estrada mais sinuosa e menos utilizada. Diante disso, a orientação do anjo foi específica, dizendo: vai por essa estrada que é deserta, ou seja, por esse lugar que tem pouca presença de pessoas. Diante dessa ordem, direção, orientação, o que Filipe fez? Ele partiu e quando ele estava nesse caminho deserto, ele se encontrou com um alto oficial etíope. E aqui nós começamos a enxergar a descrição da pessoa com quem Filipe se encontrou. Quem era esse eunuco? Alguém que tinha uma posição elevada dentre oficiais. Por quê? Porque ele cuidava diretamente dos tesouros de Candace. Antes de explicar Candace, vou falar para você sobre o eunuco, que era alguém castrado. De maneira geral, se pensava isso. Mas, especificamente aqui, pode se referir a uma função, a uma responsabilidade. Não necessariamente era alguém que tinha passado por essa cirurgia de castração, mas poderia ser alguém que estava nessa função como um alto oficial e por isso então ele era chamado de eunuco, ok? Então nesse ponto da história e principalmente nessa função que ele exercia, não necessariamente ele tinha passado por essa castração física. E esse tesouro da rainha da Etiópia, que é Candace, inclusive Candace, gente, não é o nome próprio dela, mas é uma referência à função como rainha da Etiópia. É um título parecido com faraó, para você tentar entender um paralelo e saber do que está dizendo. Ou seja, esse homem é como se fosse o ministro da fazenda da Etiópia, um homem que tinha uma responsabilidade muito grande relacionado aos tesouros da rainha daquela região. Aliás, Etiópia aqui não está falando do país Etiópia que nós conhecemos atualmente, mas de uma região que possivelmente ficava onde é o Sudão hoje. Naquela época, a região da Etiópia estava então ligada a essa região atual chamada Sudão para nós. E outra coisa importante sobre ele, que ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Bom, quando você pensa nisso, se ele foi a Jerusalém participar da adoração, quer dizer que ele já tinha de alguma forma conhecido o evangelho. Quando você pensa nisso, você imagina que ele já tenha conhecido de alguma forma o judaísmo. O judaísmo, então, de alguma forma já tinha sido levado para ele. E aí você pergunta, mas como assim? Não era da Etiópia? Você lembra da rainha de Sabá? Uma das possibilidades que os comentaristas trazem sobre o judaísmo chegar nessa região é que depois que a rainha de Sabá visitou Salomão, ela então levou parte desse conhecimento do que os judeus acreditavam sobre o Deus de Israel. E isso pode então ter chegado séculos mais tarde até esse eunuco que também entendia a necessidade de estar em Jerusalém entregando a adoração. Inclusive, aqui há uma relação, né? Se ele fosse um eunuco castrado, ele não poderia entrar no templo para entregar a adoração. Havia uma restrição relacionada a isso. E o que nós
percebemos então nesse texto? Estamos falando com uma pessoa que tinha um conhecimento sobre Deus, inclusive porque ele estava sentado em sua carruagem, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. E esse rolo do profeta Isaías, ele custava caríssimo. Naquela época não era comum alguém ter acesso a esse livro. Além disso, andar numa carruagem também, gente, era algo elevado. Somente quem tinha uma ótima condição financeira conseguia andar numa carruagem. Algo mais para comentar sobre isso, Gustavo? Legal. Na verdade, creio que sim. Comentar alguns detalhes a partir também dos detalhes que você já trouxe, né? Mas que já foi muito bem comentado dessa parte inicial do texto. Mas eu quero também compartilhar com vocês o que me chama a atenção aqui desse trecho inicial, até a gente chegar nessa pergunta do entendes o que lês e no diálogo ali de Felipe com, então, o eunuco. Percebo que é muito interessante, o primeiro detalhe desse texto, de perceber Felipe como um homem que foi encontrado por Cristo e compreendeu a mensagem do Evangelho lá em Jerusalém, que participou do movimento da igreja em Jerusalém, mas que sai de Jerusalém por conta da perseguição. Então, essa fuga de Jerusalém, essa dispersão de Jerusalém, vem já por conta de algo extremamente ruim. A perseguição, a morte, a crueldade contra cristãos, a crueldade contra seguidores de Cristo, e isso também afasta Felipe de lá e o leva até Samaria. Então pensa, ele sai de um contexto, ele tem um contexto muito bom, a vida da igreja, aí então vem um contexto muito ruim, e ele vai para a dispersão, e ele chega numa terra estranha, Samaria. E lá em Samaria, a princípio, o potencial do que ele poderia viver lá era horrível, porque ele como um judeu, e lá Samaria como um contexto étnico, geográfico, cultural diferente, inclusive com um ódio entre as nações, entre as culturas, a princípio era algo ruim que ele poderia estar vivendo lá, mas ele precisou sair de Jerusalém por conta da dispersão e perseguição. Mas ao chegar lá, ele se surpreende e vive algo maravilhoso também da parte de Deus. Ele vive o avivamento, né? Aquilo que hoje nós chamaríamos de avivamento, o que muitos comentaristas chamam de Pentecoste samaritano, enfim, algo extremamente precioso. E perceba, ele já tinha saído de um lugar ruim e chegou num contexto muito bom, vivendo algo muito bom, um avivamento, o poder de Deus, vidas sendo transformadas, pessoas sendo batizadas, enfim, o atestado da igreja de que aquilo era algo de Deus, porque os apóstolos mesmo, Pedro e João foram lá e atestaram, oraram, impuseram as mãos, enfim, bênção demais. E ele poderia pensar, aqui tá maravilhoso. Por quê? Porque eu saí da perseguição, eu saí da morte, eu tô aqui agora num contexto muito confortável e bom, e eu vou viver a igreja aqui, eu vou cuidar dessa galera e a gente vai viver e alcançar ainda mais vilas samaritanas e glória a Deus por isso. Mas aí então Deus, através de um mensageiro, o anjo, ele se direciona a Felipe pedindo para ele ir para um outro lugar. E aqui me lembra muito do chamado de Abraão e de muitos contextos ao longo da Escritura, que tem tudo a ver com a nossa pergunta também, de momentos onde Deus chama seu povo a realizar algo. E o poder ou a questão mais importante do chamado de Deus envolvendo o seu povo não está tanto em Abraão quanto aqui nesse exemplo, mas em outros momentos também da Escritura, necessariamente no destino ou necessariamente na forma, no formato, no como ou nas perguntas, mas a grande preciosidade do chamado de Deus está justamente no Deus que chama, está justamente na fidelidade e na resposta que damos a esse Deus. E Felipe, sem saber o destino, sem saber a forma, sem saber como, sem saber o porquê, sai agora de um contexto muito bom e vai para lá. E aqui é interessante sobre essa questão do anjo, até um detalhe do texto, sobre o artigo deste anjo, né? Como assim? Nós temos artigos definidos e artigos indefinidos, né? E ao longo da Escritura, principalmente no Antigo Testamento, quando um artigo definido, o anjo do Senhor, aparece, geralmente os comentaristas se referem que aquele anjo do Senhor é uma aparição ou uma mensagem vinda do próprio Deus através de Jesus Cristo de uma maneira sobrenatural, milagrosa, enfim, extraordinária. Então, geralmente, o anjo do Senhor no Antigo Testamento se refere ou são referências à pessoa de Jesus Cristo de alguma maneira que nós cremos então a partir de uma interpretação cristã desses textos. Agora, aqui nesse texto, Deus não está usando o anjo do Senhor Jesus Cristo para falar com ele, mas está usando um anjo do Senhor, e aí a gente poderia abrir o alfabeto aí dos anjos do Senhor para tentar conversar sobre isso também. Mas enfim, qual que é o ponto aqui interessante? Deus usa um mensageiro.
Já no próximo capítulo, Deus vai usar o próprio Cristo para falar com Saulo, né? Mas aqui ele usa um mensageiro. E dito isso, então, ele envia e ele vai. E ele poderia ir, então, se você for lembrar, ele estava em Samaria, Samaria é mais ao norte, ele saiu de Jerusalém, foi ao norte, agora ele precisa ir para o sul, então ele poderia passar por Jerusalém. Mas o anjo diz, não vai por lá, vai por aquela estrada que liga direto a Gaza, direto ao sul. Isso envolve montanhas, envolve o quê? Envolve um deserto. Então Deus tira ele de um contexto muito maravilhoso, com multidões, e envia a um deserto. E nesse deserto ele tem esse encontro com o eunuco. Algo ainda só de um último detalhe sobre a questão do eunuco que eu gostaria de mencionar, diz respeito bem a isso que o pastor Rob já explicou, da forma como se dá talvez essa origem dele e agora esse segmento dele dentro da fé judaica ou da fé do Deus de Israel. Por que uma pessoa, e aqui é interessante, né? No Novo Testamento é a primeira aparição, perceba, é a primeira aparição de um afrodescendente no Novo Testamento, na história do povo de Deus. E aqui até um detalhe interessante, né? Que já muito no início da história da igreja, às vezes a gente tem até um conceito errado formado de que o evangelho chegou na África só muito tempo depois, ou algo do tipo. Não. Aqui já bem no início, Atos, já temos a primeira aparição de um afrodescendente, dando aqui também contexto de recebimento do evangelho. Mas qual que é o detalhe aqui interessante dele também? De alguma maneira ele conhecia o Deus de Israel. E uma pessoa que não era do povo de Israel, ao conhecer o Deus de Israel, ela precisava passar por um ritual, o ritual dos prosélitos, para que os prosélitos pudessem cultuar no templo. E o termo aqui, culto, que aparece, é justamente sacrifício. Cultuar envolvia sacrificar. E você só pode sacrificar passando por esse ritual de prosélitos, que envolve a circuncisão e também um batismo dentro do povo judeu, que agora tem tudo a ver também com a sequência desse texto que a gente vai ter. É isso aí, pessoal. Então, anotei aqui algumas informações sobre o eunuco etíope, um alto oficial que também era responsável pelos tesouros da rainha Candace da Etiópia, rainha mãe da Etiópia, enfim. E outra coisa que eu estava falando antes, direção divina. O anjo, e agora no versículo 29, você percebe que o Espírito Santo fala a Filipe. Então essa direção divina acontece a princípio já por dois caminhos que nós estamos percebendo. A orientação do Espírito a Filipe foi: aproxime-se da carruagem e acompanhe essa carruagem. Detalhe, tá, gente? Você pensa, poxa, mas a carruagem, os cavalos aqui, ó, rapidão, como que ele conseguia correr, se aproximar? Nessa carruagem especificamente, possivelmente eram bois que estavam conduzindo, e também essas carruagens que faziam longas viagens, e estima-se que a distância entre Jerusalém e a Etiópia esteja em torno de 1.800 quilômetros, indo por estradas. Então, essa longa distância, ela demorava muitos dias, se não meses, para se concretizar. Portanto, as carruagens não andavam em alta velocidade, 100 por hora, nem mesmo em uma velocidade rápida, mas alguém que fosse ao lado delas, correndo, ou até mesmo que estivesse num cavalo, por exemplo, poderia facilmente se aproximar dessa carruagem, ok? E Felipe, diz o texto, correu até ela e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? E aqui, gente, nós temos uma clara demonstração, primeiro, da obediência de Felipe, mas também da sua importância, ou melhor, da sua dedicação em cuidar desse homem, em se importar com esse homem. De como ele estava se aproximando com zelo e um cuidado, pensando realmente em alcançar aquela pessoa. Foi uma oportunidade que Deus lhe deu, o Espírito Santo deu a ele essa convicção: eu preciso chegar até essa pessoa, e a partir desse momento, então, ele se importou. E a pergunta foi muito pertinente, porque aquele homem estava lendo as Escrituras e ele perguntou: você compreende o que lê? Porque a grande questão não é se alguém já ouviu falar sobre Cristo Jesus, mas se ele tem uma compreensão clara sobre quem Cristo Jesus é. Esse é um dos exemplos que eu estou utilizando para você perceber como nós devemos nos importar com aquilo que as pessoas estão conhecendo sobre Deus. E a pergunta teve uma resposta clara e direta: como que eu posso entender sem que alguém me explique? Sabe aquela resposta que é exatamente
o que eu preciso para apresentar o Evangelho? A resposta foi muito importante porque mostrou o quanto aquele homem tinha sede por conhecer a Deus, mas ele não tinha explicação e conhecimento. E a partir desse momento, o texto começa a relatar qual era o texto que estava sendo lido, que é basicamente Isaías capítulo 53, o versículo 7. Eu vou pedir para o Gustavo trazer para nós aí uma explicação sobre esse texto. O que é que ele estava lendo aí, Gustavo? Explica aí para nós. Legal. Ele estava lendo um texto, bem como o pastor Rob disse, do profeta Isaías, que a gente hoje, né, tem a divisão por capítulos, versículos. Ali no caso, ele era um homem muito rico e tinha o privilégio de ter um pedaço de um livro da Bíblia, né, de um pedaço da Escritura. Então pensa, a Escritura, propriamente dita, ela era reservada a lugares muito específicos, né? Algumas poucas sinagogas tinham algumas poucas cópias, o templo tinha algumas outras cópias, alguns lugares de tradição rabínica, de mestres da lei, de fariseus, alimentavam e cuidavam então dessas cópias, desses manuscritos. Monges judeus perpassavam isso, né, e continuavam então conduzindo e cuidando disso. Então é bem interessante perceber como que isso era também algo raro e difícil. E dentro desse contexto aqui aparece esse cara, o eunuco, que isso já demonstra um grande poder, mas também demonstra um grande interesse que ele tinha pela fé do Deus de Israel, pela fé do Deus verdadeiro, a ponto de ter se esforçado para conseguir um documento, para conseguir ali esse texto, enfim. E esse texto diz respeito a um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, inclusive um dos textos mais debatidos pelos próprios judeus, pelos próprios mestres da lei, pelos próprios rabinos, por aqueles que interpretam o Antigo Testamento, interpretam então a Escritura judaica, que é o quê? Um dos textos do servo sofredor. O livro de Isaías ele é conhecido, e ele é muito famoso para nós cristãos também, como sendo um livro messiânico em muitos sentidos. Ele é um livro que, como um livro profético, demonstra vários textos que apontam para o Messias. E os judeus também entendiam isso, que era um texto que apontava para Messias. Só que a grande pergunta é, quem é esse Messias? Nós temos a resposta, o Messias é Jesus Cristo. Então, esse texto, Isaías 53, ele diz respeito ao quarto hino, ao quarto texto presente, de 5 textos, presente dentro de Isaías, que dizem respeito ao servo sofredor. E aí você pode se perguntar, beleza, qual que é a descrição desse texto? Se você for ler Isaías 53, a impressão que você vai ter, sendo cristão e conhecendo a história de Jesus, é que parece que Isaías está lá, na frente da cruz, com papel e caneta, escrevendo tudo que ele está vendo, tudo que está acontecendo, de tão preciso e de tão claro e direto que é a conexão entre Isaías 53 e a crucificação, a obra, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas o detalhe é, há pelo menos aqui uma diferença histórica da concepção e da escrita de Isaías 53 e da morte de Jesus na cruz de aproximadamente uns 600 anos. Então, é muito tempo que se passa. E você percebe então que durante todo esse tempo, esses 600 anos onde esse texto já existia, há essa pergunta, tá, mas de quem que se refere esse servo sofredor? Porque de todos os 5 textos de servo sofredor em Isaías, esse é o que fica mais assim, mas é tão claro, é tantos detalhes tão precisos, de quem que ele está se referindo? E aí alguns diziam, está se referindo ao povo de Israel. É Israel que deve sofrer como servo sofredor as mazelas, essas dificuldades e pagar pelos pecados. Outros dizem, não, é o próprio Isaías que teve um ministério sofrido, tanto que ele começa o capítulo 53 perguntando, mas quem ouviu a nossa pregação, né? E então está se referindo a ele mesmo. Mas aí a gente chega na revelação de Jesus Cristo e percebe, está se referindo ao próprio Cristo, aquele que foi como ovelha muda ao matadouro, aquele que foi transpassado, aquele que foi, enfim, moído, é o que o texto diz, né? Que ele apanhou tanto que ele ficou desconfigurado até, enfim, tantas descrições profundas, precisas desse texto, que não tem outra. É um texto cheio, é um prato cheio para apresentar o evangelho para alguém. E se esse cara, o eunuco etíope, estava lendo esse texto, o texto messiânico, que de maneira tão clara e evidente aponta para Cristo, não havia outra chance melhor aqui para Filipe aproveitar e falar, olha, tá vendo esse texto? Você está entendendo o que você está lendo? Sabe esses detalhes? Eu tenho a resposta do para onde esse texto está apontando. E apontando para o próprio Jesus Cristo. Exatamente, e quando nós entendemos então de forma geral essa explicação que está relacionada a Cristo,
percebemos que o servo sofredor, que é apresentado lá em Isaías 53, nada mais é do que uma clara descrição daquilo que Cristo viveria. E diante disso, Filipe conseguiu apresentar o Evangelho, a mensagem de salvação para esse eunuco, mostrando claramente ao eunuco como Jesus Cristo, o Filho de Deus, havia sido entregue para salvar-nos. E diante disso, o que aconteceu? Prosseguindo, eles chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Possivelmente nesse ponto da viagem, Filipe já tinha explicado algo sobre o batismo. Afinal de contas, ele anunciou as boas novas a respeito de Jesus. O texto de Isaías 53 foi só a linha inicial, mas ele chegou até Cristo Jesus apresentando todo o Evangelho. Diante disso, o homem falou: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Quem ouve o Evangelho com clareza e é transformado por essa mensagem, rapidamente se submete ao batismo. O que é o batismo, gente? É uma imersão na vida com Deus. Literalmente, ele acaba sendo um momento onde a pessoa ela passa pela água, e obviamente aqui nós não temos como chegar e determinar o formato do batismo desse eunuco. Algumas pessoas utilizam esse texto, inclusive, para dizer: olha, ele viu que tinha água, ou seja, era um rio de águas correntes. Não, nós não podemos determinar isso. Até porque alguns historiadores dizem que ali estavam somente algumas, como que fossem lagoas de água que se formavam em virtude de chuvas, ou que estavam ali de alguma forma brotando naquelas regiões. Ou seja, nós não podemos afirmar que era um rio de água corrente, como algumas pessoas querem afirmar. Ainda, alguns dizem: poxa, mas era bastante água, quer dizer que o batismo foi por imersão. Gente, o texto não vai te dar esses detalhes para você defender batismo por aspersão, por imersão, batismo na água corrente. A única coisa que diz é que tinha água. E é isso que, de fato, importa para um batismo. Ele precisa ter água, porque esse é o símbolo que é utilizado no batismo para a purificação. A pureza que Deus concede a nós de forma interior é expresso através dessa água exteriormente. E também o que nós entendemos, né? Que Filipe chamou esse homem a uma declaração de convicção, no versículo 37. Você crê de todo o coração? Esse versículo 37, muitos acreditam que é uma adição. Ou seja, é um texto que depois um copista, quando estava anotando informações sobre essa circunstância, sobre esse texto, ele acabou acrescentando. Por quê? Essa declaração: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê de todo o coração? Ela era uma prática da igreja no batismo. E essa prática não necessariamente aconteceu exatamente dessa forma quando Filipe estava batizando o eunuco. Enfim, alguns manuscritos não contêm essa informação, mas nós entendemos que ela é uma informação verdadeira, ela é uma informação clara, inclusive é uma prática da igreja primitiva. Portanto, defendemos claramente a necessidade de utilizarmos esse texto. E essa declaração, inclusive, que diz: Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio nisso. Então, diante dessa profissão de fé, dessa declaração, nós percebemos que o batismo, ele aconteceu. Portanto, essa história apresenta de maneira muito direta e clara como o Evangelho sendo ensinado de maneira objetiva e respondendo às dores, dúvidas, dificuldades da pessoa, certamente vai trazer sentido que a pessoa tem buscado. Imagine esse eunuco viajando todos esses quilômetros para conhecer de forma mais profunda o Deus de Israel, entregar a Ele a adoração
e de alguma forma, no retorno desse caminho, ele foi encontrado por Deus, foi alcançado pela verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho que é bem interessante os detalhes que aparecem em torno aqui do batismo, e um cuidado que a gente deve ter é o quê? De não fazer doutrina de um texto histórico, né? Mas de perceber o que o texto histórico está relatando e o que isso traz a nós, né? Então, beleza, igual o pastor Rob disse, né? Você vai ficar ali olhando os detalhes, não, então tem que ser sempre numa poça, então, sabe? Você começa a extremar a interpretação de um texto histórico para virar uma doutrina, você vai começar a defender coisas que não necessariamente o texto está defendendo. O que ele está defendendo? Uma confissão de fé em Jesus Cristo, e isso como sendo o critério para o batismo. E aí você pode talvez até se perguntar, né? Beleza, então por que aqui diz o que me impede de ser batizado? Nada, contanto que você confesse a sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se aqui há água, e por que água? A gente tem que obrigar a ser com água? A gente escolheu isso? É porque o batismo é um sacramento, e como sacramento, o que importa dele? Tem o sinal visível e a ordem de Cristo para que isso seja feito. E qual é o sinal visível que o próprio Cristo escolheu para que isso seja feito? É a água, e por isso que a água é importante para esse processo. Não é porque a gente escolheu, não é porque, enfim, a gente achou que ia ficar bonito com água, então vamos ter que fazer com água. Não, é porque o próprio Cristo escolheu isso e nos ordenou fazer dessa forma, e por isso que seguimos esse elemento dessa forma, com a água, então com a palavra sendo proclamada junto com isso, para a manifestação da graça de Deus na vida daquela pessoa, através do próprio batismo, né, como um sinal visível da graça invisível de Deus. E qual que aqui é um ponto interessante? Talvez você se pergunte, beleza, mas por que hoje, então, muitas igrejas fazem curso para preparar os seus membros para o batismo? Por que na onda a gente tem o familiarizando? Isso está errado, então? É antibíblico? Porque aqui está falando, né? Basta crer e vai ser batizado. Não, óbvio que não é antibíblico, óbvio que isso não tem nada de equivocado nas igrejas que optam hoje por preparar os seus membros para o batismo. Porque qual que é a diferença disso? É óbvio que, por exemplo, vamos pegar o caso da nossa igreja, né? A Onda Dura com o familiarizando, que é o que nós colocamos hoje como uma recomendação para que as pessoas passem por ele para então serem batizadas. Isso quer dizer que é uma doutrina que, tipo assim, não, se eu quero me batizar, eu creio em Cristo, eu sou proibido. Não, você não é proibido, não tem nada disso. Mas dentro de uma estrutura de igreja, dentro de uma organização de igreja, nós podemos e encontramos uma forma saudável de o quê? De que essa confissão, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, encontre também o significado correto disso. E o que significa isso, então, para a pessoa? E a gente poder dar instrumentos para a pessoa entender no que isso implica, qual é o significado disso para a sua vida, para a vida de igreja, enfim. Então, hoje, ter isso não é algo exclusivo dos nossos dias. Se você pega já o início da história da igreja com o catecumenato, que eram classes lá na igreja bem primitiva, onde os apóstolos e outros líderes ensinavam às pessoas o que significava crer, ou já os discípulos dos apóstolos estavam, o que significava crer, o que você estava renunciando, o que você estava deixando para trás, enfim. Basicamente, né, eu creio em Jesus Cristo, mas o que significa eu crer em Jesus Cristo? E todo esse contexto nos leva a compreender a importância, inclusive, dessas questões. Mas o ponto aqui fundamental realmente, o pré-requisito para ser batizado é este: crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E as implicações disso, então, é que a gente pode conversar e tudo mais, como, por exemplo, a proclamação dessa confissão de fé, o arrependimento dos pecados e tudo que engloba essa questão. E interessante, Gustavo, que no versículo 39 diz que quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. E aqui entra uma grande questão, né? Que há uma palavra aqui que está relacionada a ser arrebatado, ser transportado, teletransportado, diriam alguns, né? Mas o que aconteceu de fato? Nós sabemos que, de uma forma abrupta, Filipe foi retirado do lado do eunuco. Inclusive, é dito que ele não tornou a vê-lo, ou seja, Filipe foi tirado dali e ele não conseguiu enxergá-lo mais. Depois apareceu mais ao norte, ou seja, a próxima localização é numa outra região. Então aqui se conjectura que de fato Deus tomou Filipe, tirando de um lugar e colocando em outro para um propósito evangelístico. Isso é algo comum, prático e até mesmo uma regra? Não. Deus pode fazer algo assim? Pode, Deus é soberano, tem todo o poder, mas nós não estamos aqui formando, né, uma doutrina sobre algo que Deus faça relacionado a isso. Simplesmente o que nós reafirmamos
é a soberania de Deus sobre a sua criação e ele faz com a sua criação o que ele bem entende para a sua glória e o seu propósito se cumprir. O que chama ainda a minha atenção no versículo 39 é que o eunuco sai cheio de alegria. Inclusive, isso aqui é algo repetido no capítulo 8. As pessoas que creram e se batizaram em Samaria ficaram cheios de alegria. O eunuco, cheio de alegria. Por quê? Porque o evangelho promove uma satisfação no ser humano. A satisfação de conhecer a Deus, a verdade, de ser salvo, de receber o perdão dos pecados, de viver uma nova vida. Essa é a satisfação de estar em Cristo e essa alegria, então, deve encher o coração de todos que foram alcançados pela sua graça. E uma coisa bem importante, só para terminar o texto e fazer um comparativo final, Filipe, então, seguiu ao norte, na cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Ou seja, ele foi de lugar em lugar pregando o evangelho. Assim como depois que saíram de Samaria, os apóstolos também foram de aldeia em aldeia, de vila em vila, pregando o evangelho entre os samaritanos. Da mesma forma, Filipe foi passando por diversas cidades, diversos lugares, até chegar a Cesareia. E lá no capítulo 21, Filipe é citado novamente como estando em Cesareia. Cerca de 20 anos depois, quando o apóstolo Paulo estava fazendo uma de suas viagens missionárias, ele passou por Cesareia e ele encontrou Filipe, inclusive ficou na casa dele. Ou seja, Filipe, ele seguiu pregando o evangelho na cidade de Cesareia. Se manteve lá durante esses 20 anos, nós não sabemos exatamente, porque essa não foi a preocupação da narrativa, mas somente a preocupação foi dizer que ele seguiu anunciando as boas novas. E aqui nós temos, então, uma convicção sobre como a preocupação do evangelista Filipe foi em pregar o evangelho e ele se manteve fiel, cumprindo essa missão. É muito bom. Eu acho que esse detalhe geográfico, né, aqui, e que do contexto inteiro de Atos até o finalzinho ali, reforça. Filipe, ele é conhecido em um dado momento também das Escrituras, né, como Filipe de Cesareia. Mas o que me marca e me chama muita atenção aqui nesse contexto final, puxa desde do seu chamado ali de Samaria até agora esse destino final. Porque Filipe, ele poderia ter corrido no engano em si mesmo de achar que ele era o Filipe de Azoto, o Filipe de Samaria, o Filipe de Jerusalém, o Filipe de Cesareia. Mas enfim, quem é Filipe no final das contas? Filipe é aquele que está neste mundo como um peregrino para ser usado por Deus, aonde Deus quiser utilizar ele. E ele está aqui nesse texto, nesse capítulo 8, dando um testemunho a cada um de nós, ao povo santo de Deus, de que vale a pena, enfim, essa fidelidade ao Senhor, a condução do Senhor. E como que o Senhor vai conduzir Filipe ao longo desse capítulo? Ele conduziu através de anjo, ele conduziu através de uma ação do Espírito Santo, de uma convicção do Espírito, ele conduziu através de interação com outras pessoas, afinal de contas, não diz como que ele saiu de Jerusalém e foi parar em Samaria, então a gente não sabe exatamente qual foi a direção que ele recebeu até Samaria. O fato é que ele foi de Jerusalém e o primeiro ponto de parada foi em Samaria. Mas a questão é, o coração de Filipe estava em primeiro lugar preocupado em ser Filipe o fiel, né? Fiel ao chamado de Deus para ele, na sequência também do que Deus tinha para a vida dele, ao ponto de que depois de 20 anos, 20 e poucos anos, ele estava ali em Cesareia. Talvez esse foi o destino final da vida dele, geograficamente falando. Talvez, a gente não sabe, não tem outros detalhes sobre isso, mas o fato é, aonde ele foi, aonde ele estava, ele era ali alguém fiel ao Senhor, ao chamado que recebeu de proclamar o evangelho por onde passasse. É isso aí, e até mesmo para concluir tudo isso, há uma comparação entre Simão o mago e o eunuco etíope. No capítulo 8 são duas pessoas que Filipe evangelizou de forma direta, e a comparação mostra o seguinte: Simão era um samaritano, enquanto o eunuco era um etíope. Estou trocando até as palavras, né? Simão viveu uma conversão superficial, enquanto que o eunuco viveu uma conversão genuína. Simão buscava poder, enquanto o eunuco buscava a compreensão. Simão tentou comprar o Espírito Santo,
E o eunuco pediu para ser batizado, reconhecendo que ele precisava disso. Simão foi repreendido por Pedro. O eunuco foi batizado por Felipe. No final das contas, Simão foi instruído a se arrepender e o eunuco seguiu o seu caminho com alegria. Então perceba esse quadro comparativo entre esses dois personagens que aparecem. E a forma como eles se posicionaram diante do Evangelho fez com que eles tivessem realidades e destinos completamente diferentes. E duas pessoas que também dão, assim, né? A gente não tem nenhum dado histórico muito concreto e palpável a respeito dos dois, né? Mas o que se cogita a respeito disso é que justamente a partir de alguns historiadores mais próximos do período histórico ali, é de que Simão, ele teve o final da sua vida dado o testemunho, né? De que ele é um herege, de que ele é um inimigo da igreja e alguém que está contra o povo de Deus. Já o etíope, a gente não tem exatamente a linhagem histórica e final da vida dele, mas a gente sabe que de algum jeito surgiu uma igreja cristã na região da Etiópia e que depois de muito tempo se descobriu que existia uma igreja cristã lá e existia a fé cristã sendo desenvolvida. E se a gente olha para trás, a gente não tem nenhum outro relato a não ser esse para dizer que possivelmente foi esse a primeira pessoa a levar o evangelho para lá. E se a gente for lembrar daquele dado, né? Será que lá já existia então essa fé no Deus de Israel a partir do contato da rainha com Salomão, enfim? Se isso é uma verdade, se existia isso lá, ele agora, esse etíope, chega lá com a resposta final da expectativa do Messias, da fé do Deus de Israel, e ele apresenta então Jesus Cristo. Então, possivelmente, né, essas são possibilidades, esses sejam dois desfechos e finais da história para dois personagens diferentes que tiveram uma mesma realidade inicial, um encontro com o Evangelho. É isso aí. Nós concluímos então, relembrando nossa pergunta, quem escolhe onde e como devo servir? Entenda, vai acontecer uma direção divina para você compreender isso, né? Deus pode usar anjos, o seu Espírito Santo para trazer essa convicção interior, através das Escrituras para nos mostrar também esse caminho, ou pessoas como Felipe, pessoas que vêm e trazem essa orientação de Deus, que nos ajudam a compreender o propósito que Deus estabeleceu. Mas saiba que, acima de todas as coisas, essa direção vem do próprio Deus. Aliás, quando a gente fala de Filipe, a gente está falando de alguém que está ligado à igreja do Senhor Jesus, deixando claro, obviamente, que essa orientação sobre onde e como servir também está relacionado à igreja sendo um instrumento para nos ajudar, os irmãos nos dando essa graça para compreender como devemos servir. E essa compreensão de que é Deus que nos chama para servir, nos coloca em determinados lugares, nos dando direções específicas, tem realmente esse propósito de glorificar a Deus, reconhecendo que Ele é Senhor da nossa história e conduz os nossos passos. É isso aí, né, Gustavo? Isso aí. Capítulo 8 finalizado. Finalizado. Agora expectativas para o 9 já, né? Semana que vem vai ser incrível. Gente, nós vamos falar sobre a conversão de Saulo. Você não pode perder estudo bíblico semana que vem. Isso aí, bom demais. Tenha uma ótima semana, né? E nessa próxima semana estamos juntos novamente para conversar desse texto que é bênção também. É isso aí. Valeu, tchau. Tchau, pessoal.